Obrigado a todos. E, como sempre, é uma alegria muito grande a gente estar aqui para falar do Evangelho do Cristo. Meu nome é Osmir Mantovani, eu sou da Casa Geraldo Ferreira e, como eu falei, é uma alegria muito grande. Mas nós vamos falar um pouquinho hoje do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas, em especial, bem lá no comecinho, que é o poder da fé. E a gente pode iniciar falando sobre o poder da fé da seguinte forma: olha, a situação está muito difícil, a hora está muito grave, e se a gente não tiver fé, nós não vamos conseguir superar os desafios dos novos tempos. Mas eu seria mais uma pessoa falando sobre a mesma coisa. Então, eu resolvi mudar um pouquinho o formato de apresentar esse tema que é tão importante, a fé transporta montanhas, falar um pouquinho da nossa fé, mas tentando, primeira coisa, fazer com que a gente reflita um pouquinho sobre nós mesmos, né? Vamos falar então um pouquinho da gente primeiro. A fé é uma coisa que se conquista, o conhecimento da fé. E o conhecimento de nós mesmos também acaba sendo uma conquista, da gente se conhecer melhor, da gente se entender melhor, e só assim, então, nós poderemos buscar a nossa fé. Mas retornando ao Evangelho do Cristo, eu vou falar um trechinho de uma pessoa que procura Jesus falando assim: Senhor, tende piedade do meu filho, que está lunático e sofre muito, pois ele cai frequentemente no fogo, cai frequentemente na água. Eu o apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu: ó raça incrédula e infiel, até quando estarei convosco? Ou seja, todo mundo aí levou um puxãozinho de orelha. Traga aqui a criança, Jesus falou. E assim ele fez então o espírito deixar. E essa criança foi curada no mesmo instante. Os discípulos, aqueles que levaram o puxãozinho de orelha, em particular, perguntaram a Jesus por que é que eles não conseguiram curar a criança. E ele respondeu: porque não acreditaram, porque não creram. Se tivesse a fé como um grão de mostarda, diria uma montanha: passa daqui para lá e ela se transportaria. Essa narrativa fala da fé, que se fosse da medida de um grão de mostarda, transportaria uma montanha. E aí, naquela parte que eu falei lá atrás, da gente se conhecer, qual que está sendo o tamanho da nossa fé? A nossa fé está parecida, está se assemelhando a quê? E eu digo que fé não é a mesma coisa de confiança. Quando a gente fala de confiança, nós estamos nos remetendo às coisas materiais. Por um exemplo, olha, eu tenho confiança que esse mês eu vou pagar os boletos da minha casa. É uma confiança. Mas quando nós falamos de fé, é um sentido moral. E assim como está muito bem explícito nessa narrativa. Essa narrativa foi apresentada por Mateus. Não que os desafios materiais, muitas vezes, não nos impulsionem na direção da fé. E é claro que pode impulsionar sim, mas está muito mais ligado à confiança que nós temos em em nós mesmos. E fé é uma coisa um pouquinho diferente. Quando Jesus usa como exemplo transportar uma montanha, ele falou dessa montanha como sendo uma coisa muito difícil, com muita dificuldade, já nos conhecendo e sabendo das nossas inferioridades. Às vezes pode ser mais fácil transportar uma montanha do que vencer, por exemplo, a nossa falta de vontade, a nossa procrastinação, aquela preguicinha que dá de levantar na segunda-feira e assim por diante. E olha que montanha difícil que não é, os preconceitos que estão de uma certa forma assim tão profunda na nossa alma, que já fazem parte da nossa rotina. O nosso egoísmo, as nossas vaidades se equivalem a quantos montes, a quantas montanhas. E para eu lutar contra isso, ou para eu poder ter força de transportar uma montanha, aí sim, aí eu vou precisar de muita fé. Eu vou mudar a pergunta.
Tenho confiança que um dia não serei mais preconceituoso. E aí? Mudou alguma coisa na nossa vida? Eu tenho confiança que um dia eu vou melhorar. Parece que são palavras que são depositadas no nada. Não é a mesma coisa de uma fé que transporta a montanha, né? Mas vamos lá. Eu vou falar um pouquinho do esforço que nós temos que fazer para ter, para conquistar, para conhecer, ou melhor, para reconhecer essa fé que está dentro de nós. Quanto esforço eu teria que fazer, por um exemplo, vocês já ouviram ou já viram um pedreiro trabalhar, né? Para encher uma laje. Isso entre os homens é muito comum, a gente convidar os amigos, os colegas, para encher, porque é um trabalho pesado e dá muito trabalho, né? E dá muito trabalho. Mas, e para transportar uma montanha, então, vocês já pensaram o tanto de trabalho que não dá? Mas é muito esforço, que até de uma abordagem racional é quase que impossível. Mas se a gente pensar dessa forma, em coisas difíceis, em coisas que são quase impossíveis, nós vamos desistir? Nós vamos deixar a montanha onde ela está? Nós vamos nos acomodar? E, novamente, eu repito, nós estamos falando das montanhas que estão dentro de nós, daquilo que a gente quer retirar e só com a confiança não está dando. Então, nós não vamos abandonar. Até porque Jesus dá uma lição que está ali meio que escondidinha nessa história narrada, que fala o seguinte: os seus discípulos não conseguiram, mas aí ele veio para dar uma força, para dar uma mão, para dar uma ajuda. Ele veio para socorrer. E nos momentos mais difíceis da nossa vida, mesmo que nós não consigamos pelas nossas próprias forças, aí entra a fé. E a fé a gente pode até nomeá-la de uma ajuda divina, de alguma coisa que vem para nos auxiliar, para nos ajudar. Será que eu posso dizer aqui que todos nós temos mudanças para realizar? Temos montanhas dentro de nós que a gente precisa tirar do caminho? Eu acredito que sim. E aí entra a nossa fé. E a fé, muitas vezes, ela vem para dar um empurrão na gente, para trazer perseverança, para trazer energia, para trazer os recursos que são necessários para que eu possa vencer, para que eu possa retirar essa montanha de dentro de mim. Eu falei no começo que a gente ia conversar um pouquinho sobre nós mesmos, né? A fé é uma conquista. A fé é exercício. Quanto mais fé eu me esforçar para ter, mais fé eu terei em mim mesmo. E não dá para acreditar na fé sem a gente achar que a gente não possui, que a gente não tem. Sabe por quê? Aquela fé vacilante só dá energia, só dá uma energia para aquelas coisas que, na verdade, a gente já desistiu de modificar. A fé vacilante, ela justifica os nossos fracassos. Se a gente pensar um pouquinho, a gente vai ver que é bem por aí a coisa. Mas então, como que eu faço para fortalecer essa fé que está dentro de mim? Essa fé que está dentro de nós. Primeira coisa, acreditar que nós a temos. Nos conhecendo melhor. Respeitar os nossos limites e, acima de tudo, acreditar em Deus. Pedir auxílio a Jesus. Pedir ajuda à espiritualidade. A fé é a ação da superação. A fé é a atitude que a gente tem de nos superar. E quando foi que nós nos superamos? E eu vou dar um exemplo aqui que eu tenho certeza que vai ser comum para todos. Quem imaginava que nós iríamos conviver com uma pandemia? E conviver da forma que a gente está passando por ela. Nós já estamos acostumados a viver na pandemia. Já fazem 2 anos que nós estamos nessa situação. Se falasse isso para a gente antigamente, antes disso tudo acontecer, com certeza não vai ser tão grave assim, como realmente nós pensamos que não ia ser tão grave. Mas nós nos acomodamos. Está aqui.
A prova de que não nos acomodamos. Nós aprendemos, nós nos superamos, nós fizemos coisas que achávamos que não iríamos conseguir fazer. E isso se chama o quê? Fé, na realização. Mas, para a gente chegar nesse ponto, nós tínhamos dois caminhos para traçar, né? Duas situações. A gente poderia ter agido de duas formas. Primeira forma, desesperadamente, atropelando tudo pela frente para atingir o resultado, né? O chamado foco sem fé, ou uma fé sem foco. E isso eu posso até resolver uma situação, mas com certeza nós vamos deixar duas ou três para trás para ser resolvidas. Situações difíceis que eu mesmo criei. Ou seja, eu vou tirar uma montanha daqui, mas eu não vou levá-la para o outro, eu não vou tirá-la do caminho. Eu vou empurrá-la para frente, eu vou me deparar com uma outra montanha ali na frente. Eu não vou eliminar. Ou talvez a gente pode usar o foco com a fé, onde a gente faz uma coisa por vez, vai pensando, vai olhando para os lados, e também nós vamos chegar no objetivo. Só que a gente vai chegar de uma forma mais tranquila, sem derrubar ninguém, sem magoar. A gente vai chegar com calma, com serenidade. A gente pode até demorar mais um pouquinho, mas a fé, ela é amiga da paciência e tem o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas. Como disse, pode até demorar mais um pouco, mas com certeza a gente também vai chegar no objetivo. E vocês sabem que a calma é um sinal de fé. E o nervosismo é a prova da fraqueza, da dúvida sobre nós mesmos. Vocês sabem também que aquele que tem fé é uma pessoa humilde, pois em situações que a sua fé é exigida, primeira coisa que ele faz, ele deposita confiança em Deus. Muitas vezes não chega nem a ser a realização de um objetivo, mas a fé também é um entendimento da situação, é um entendimento daquilo que eu não consegui atingir, mas eu tentei. Então, quando eu tento com fé e não consigo, eu fico resignado. É como se eu tivesse atingido. E muitas vezes aquela montanha que me atrapalha tanto, não está na hora de sair ainda. Eu preciso trabalhar, ou eu preciso tirar ela devagarinho. Às vezes, até escalar essa montanha para tirar de cima para baixo, porque se eu começo a tirar de baixo para cima, ela me soterra. Então, eu preciso ir com calma, analisando a situação para poder concluir. Mas concluir, às vezes, não faz parte, não só depende da minha fé, depende também da vontade de Deus. E para a gente encerrar um pouquinho a nossa conversa, eu vou contar um caso que exprime muito o conceito da fé. Então, conta Divaldo Franco, num livro chamado Mediunidade. Ele fala de um caso ocorrido com Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo. E o Chico costumava distribuir uma sopa, lá no centro espírita que ele trabalhava. E, além disso, tinha o costume de visitar as casas, as famílias necessitadas, mas sempre com horário definido, sempre muito organizado. E ele tinha o costume de visitar umas pessoas que moravam debaixo de uma ponte abandonada. E ele fazia essa visita e levava a sopa. Mas chegou no dia da visita, ele e um grupo de pessoas que trabalhava desse empreendimento junto com ele, mas eles não tinham nada. Mas sabe que nada para fazer, nada para levar? E uma das pessoas até chegou a cogitar, falou: Chico, olha, o que nós vamos fazer lá? A gente não tem nada para preparar a sopa, a gente não tem recurso nenhum hoje, né? E Chico pensou bem e durante o seu pensamento apareceu a ele o Dr. Bezerra de Menezes e falou assim para ele: olha, faz o seguinte, pega umas moringas de água, fluidifique essa água e leve até os irmãos que estão necessitados. Pelo menos vocês vão e fazem a visita. E assim
esse grupo, então, fez? E saíram lá em direção à ponte. Quando eles estavam chegando na ponte, diz que tinha uma multidão, mas tinha muita gente que estava lá esperando essa sopa. E logo começaram a gritar: olha o Chico, olha o seu Chico está vindo, bendito seja. E eles começaram a ficar encabulados, porque eles estavam precisando do alimento. E quando o Chico se aproximou dele e falou: meus irmãos, eu estou muito alegre de vê-los aqui, mas infelizmente hoje nós só temos água para distribuir. E nisso algumas pessoas ficaram magoadas, começaram a se revoltar contra o grupo que estava lá. E uma pessoa daquelas que estava esperando falou de uma forma muito ríspida: calma lá, gente. Esse grupo de amigos sempre vem aqui nas nossas necessidades e hoje que eles não tiveram nada para trazer para a gente, vamos fazer o seguinte: vamos nós dar alguma coisa para eles, vamos dar a nossa alegria, vamos dar o nosso carinho a esse grupo, porque eu tenho certeza que eles vão retornar. E assim fizeram, começaram a cumprimentar o grupo, se mudou aquele ambiente, e nisso para um caminhão ao lado. E esse caminhão, o motorista desce e pergunta: olha, existe alguém entre vocês chamado Francisco Xavier? E o Chico levanta a mão e disse: sou eu. E o motorista do caminhão disse: olha, eu vim lá de São Paulo, eu vim mandado pelo doutor fulano de tal. E Chico se lembrou desse doutor fulano de tal, que aproximadamente há um ano atrás veio procurá-lo lá no centro espírita, porque eles tinham perdido um filho. E eles estavam extremamente magoados, debilitados pela perda do filho. E Chico então os consolou, trouxe uma mensagem do filho, e eles ficaram de retribuir o Chico de alguma forma. E o motorista continuou falando: eu cheguei lá no centro espírita, mas estava fechado, não tinha ninguém. Aí eu perguntei, tinha um senhor passando na calçada, e eu perguntei: olha, eu estou procurando o senhor Francisco Xavier, o senhor sabe onde eu posso encontrá-lo? E esse senhor falou: olha, pega a estrada, vira à direita, vira à esquerda, você vai achar uma ponte, eles vão estar lá. E assim o motorista fez. E o Chico, como que, por uma intuição, perguntou para o motorista: o senhor se lembra o nome dessa pessoa que indicou o local onde estávamos? E o motorista: perguntei o nome, por sinal, nem precisei perguntar, ele mesmo pediu que eu lhe falasse o nome dele. É um senhor de barbas longas, chamado Adolfo Bezerra de Menezes. Então, olha a fé no trabalho, a fé que transporta montanhas e a fé que nos leva a situações inusitadas. Assim, então, eu agradeço a todos vocês com muito carinho e com a minha fé que deixo para vocês aí também. Um grande abraço no coração de todos e fiquem com Deus.